Olá, eu sou a Nath do canal Ateliê Pontos da Nath e eu te ensino crochê e amigurumi sem segredos. E na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer esta vaquinha de amigurumi que é muito fácil de fazer e fica super fofinha. Mas antes de iniciar o vídeo eu peço para você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e também para você deixar seu like no vídeo que você me ajuda muito. E para quem tiver interesse em comprar um e-book e ter nele a receita por escrito passo a passo, eu vou deixar o link de venda aqui no comentário fixado. Vamos lá? E olha que coisa mais fofa que eu vou ensinar você a fazer hoje. Estas vaquinhas de amigurumi usando o fio amigurumi chenille. E para quem assistir até o final vai ter uma surpresinha lá, vai ter vários detalhes que eu vou estar passando durante o vídeo. Então não pula o vídeo, assiste ele completo e já deixa seu like aqui no vídeo que você também me ajuda muito. E lembrando que eu vou deixar a lista de materiais na descrição do vídeo e também vai ter uma foto lá no final com todas as informações. Inclusive, vai ter também detalhes de quantas gramas que foi usado para estar fazendo esta vaquinha. Vamos lá? Para iniciar aqui nosso projeto, né, dessa vaquinha, a gente vai estar fazendo primeiro e deixando pronto os braços dela. Então, aqui, essa cor inicial é a cor que eu vou começar agora. E aí, você escolhe qual cor que você vai começar primeiro, né? Se você for querer fazer esse destaque assim nas pontinhas dela, a gente começa com uma cor, depois faz a troca. Então, aqui no caso, eu vou estar fazendo com esta cor aqui marrom o meu início, depois eu troco para este rosa aqui, que é um pouco mais escuro. Então, para deixar o braço pronto, eu vou pegar o meu fio, tô usando aqui a agulha 4,5, que para mim foi a agulha perfeita aqui para usar com esse fio, gostei bastante. Inclusive, esse fio, ele é maravilhoso. E eu vou estar fazendo aqui um anel mágico e vou trabalhar aqui dentro 6 pontos baixos. Então, aqui, o trabalho com esse fio não muda em nada, ele é igual qualquer outro fio aí que a gente já tá acostumado a fazer amigurumi. Aqui 5 e 6. Fiz os meus 6 pontos baixos, vou fechar o meu anel mágico puxando o fio inicial. Faço aqui a minha união no meu primeiro ponto com um ponto baixíssimo e vou dar início aqui agora à nossa segunda carreira. Para a segunda carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo e um aumento, e eu vou repetir essa sequência 3 vezes. Eu nem vou colocar o marcador por enquanto, eu vou ir contando de cabeça. Faço um ponto baixo, no meu próximo ponto, eu faço um aumento, que são 2 pontos baixos aqui na mesma base. Fiz aqui minha primeira sequência, no meu próximo ponto, um ponto baixo, no meu próximo ponto, um aumento. Essa é minha segunda sequência. No meu próximo ponto, um ponto baixo, já vou ajeitar o meu trabalho antes de fazer o meu último ponto aqui. Ajeitei o trabalho antes de fazer o meu último aumento. E aqui no meu último aumento, eu já vou fazer a troca de cor. Então, antes de finalizar o meu aumento, eu já vou deixar esses 2 fios aqui na minha agulha e vou puxar a minha nova cor aqui já para poder fazer essa troca. Tô com os 2 fios na minha agulha, coloco o novo fio aqui que eu escolhi para fazer e puxo, finalizando aqui o meu último aumento. Já vou aproveitar, faço um ponto baixo aqui no meu próximo ponto, já para poder ficar ele fixado aqui, né? Corto o marrom. Se quiser, pode colocar aí o marcador. E aqui a gente vai arrematar esses pontinhas de fio aqui. Eu já vou aproveitar, pegar aquela do anel mágico e arrematar tudo junto aqui. Então, eu só dou 2 nós de união aqui em todos esses fios. Não precisa puxar muito, é só para eles ficarem aqui fixados e não desfazer o trabalho. Oh, meu Deus, embolei aqui, não consegui fazer. Aí, dá 2 nozinhos, pode cortar o excesso deles aqui, essa parte vai ficar pra dentro, bem escondida. Agora que a gente já fez a troca de cor e já iniciou a nossa próxima carreira com a nova cor, eu vou trabalhar aqui ponto sobre ponto, então é apenas uma carreira de 9 pontos baixos. O meu primeiro já está ali com o marcador, faço aqui 3. Aqui 8 e 9. Fizemos aqui uma carreira de 9 pontos baixos. Vou tirar aqui o meu marcador, vou dar início à minha próxima carreira fazendo uma diminuição.
A diminuição é igual a que a gente faz no amigurumi com fio tradicional. Entro aqui com a minha agulha, pego uma alça, entro no próximo ponto, pego a outra alça e laço finalizando aqui o meu ponto. Uma diminuição aí comum que a gente já tá acostumado de fazer. Fiz a minha diminuição, vou trabalhar agora 7 pontos baixos, que é ponto sobre ponto aqui dessa nossa carreira. Aqui 6 e 7. Finalizei aqui a nossa carreira. Tiro o marcador, vou iniciar a próxima carreira fazendo outra diminuição. Entro aqui, pego uma alça de cada um dos 2 pontos e finalizo a minha diminuição. Volto aqui o meu marcador. E agora aqui eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Uma carreira aqui, né, de ponto sobre ponto. Aqui 5 e 6 no meu último ponto desta carreira. Vou tirar aqui meu marcador, vou iniciar a próxima carreira fazendo mais uma diminuição, então eu começo aqui também fazendo diminuição. Volto o marcador e vou trabalhar ponto sobre ponto, que são 5 pontos aqui desta carreira. Aqui 4 e 5. Agora que a gente tá com um total de 6 pontos baixos. Eu fui fazendo a diminuição, acabei que não falei, mas vai estar escrito aí no vídeo. E aqui a gente só tá com 6 pontos baixos, então eu vou trabalhar uma carreira de 6 pontos baixos. Eu até tirei o marcador que eu vou contando de cabeça. Aqui é só ponto sobre ponto, fazer 6 pontos. Aqui vou fazer meu ponto número 5 e 6. Aqui a gente já tá com o nosso bracinho pronto, praticamente finalizado. Aqui só falta um detalhe, mas só para falar também que não vai enchimento aqui nessa parte. A gente não precisa colocar enchimento aqui no braço, porque a gente não quer ele muito cheio, né? Desse jeito, com a textura do fio, ele já fica certinho. Aqui, pra gente encerrar o braço, eu vou fazer 3 pontos baixos de união nessa parte de cima. Então, eu entro aqui, saio do outro lado lá, faço 1, entro de um lado, saio do outro, 2, e aqui no meu último espacinho, 3. Então, aqui a gente fez 3 pontos baixos fechando o nosso braço. Uma correntinha só para poder finalizar. Puxa bastante aqui, ó, essa parte, esse fio da correntinha para ele dar esse nó e pode arrematar jogando aí na parte de dentro do trabalho. A gente vai precisar de deixar esses 2 braços já pronto antes de dar início ali no corpo, que a gente vai fazer agora. Então, aqui eu já deixei os meus 2 bracinhos. Já estou aqui com eles aqui, e agora a gente vai iniciar montagem do corpo, já com os braços prontos. Aqui a gente vai dar início agora a fazer essas perninhas aqui, que também começa com uma cor, depois troca para a cor que eu tô usando no corpo inteiro. Então, vou novamente começar com a cor que eu escolhi ali para dar aquele destaque. Faço um anel mágico e trabalho aqui dentro 6 pontos baixos. E para você que ama a praticidade e não quer ficar pausando o vídeo para escrever a receita passo a passo no papel, agora eu tenho a solução. Compre agora o e-book, que nele tem a receita escrita passo a passo completo e facilite a sua vida. O link de venda eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Fiz aqui os meus 6 pontos baixos, vou fechar o meu anel mágico puxando aquele fio inicial. Faço a união aqui no meu primeiro ponto com um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai fazer uma sequência de 6 aumentos da nossa próxima carreira. Então, aqui em cada ponto de base, eu vou trabalhar fazendo um aumento. O aumento são 2 pontos baixos juntos aqui dentro do mesmo ponto de base. Aqui, meu aumento número 5. E o meu 6º e último aumento. Faço aqui meus 2 pontos baixos juntos. Aqui a gente tá com um total de 12 pontos baixos. Vou fazer um ponto baixo aqui para colocar o marcador, para ficar aí melhor visível para vocês.
E a gente vai trabalhar aqui uma carreira de ponto sobre ponto. Então, aqui é apenas uma carreira de 12 pontos baixos. E esse fio, ele é legal porque ele dá para ver certinho onde que a gente vai trabalhar os nossos pontos. O que facilita muito, né? Porque aquele outro fio pelúcia não dá pra gente ver onde tá trabalhando. Já o chenille, que é esse que eu tô usando, ele é perfeito aí pra gente tá fazendo os amigurumis. Eu achei ele muito gostoso de estar trabalhando. Se você ainda não conhece, recomendo comprar para estar fazendo essa receita aqui. Finalizei o meu último ponto aqui, mas antes de finalizar, eu já vou fazer a troca de cor. Então, eu finalizo ali o acabamento que eu fiz no ponto, e antes de fazer o fechamento dele, eu já venho aqui com a minha nova cor. Coloco ela aqui na minha agulha, finalizo o meu último ponto da carreira já fazendo a troca de cor. Tiro o meu marcador. Vou fazer um ponto baixo aqui no meu próximo ponto para dar início à próxima carreira. E aqui eu já posso cortar o marrom que eu não vou mais usar. No final do vídeo também, eu vou passar para vocês as quantidades de fio que a gente usou do fio chenille para estar fazendo essa vaquinha. Lá eu vou ter pesado certinho e vou anotar para vocês no final do vídeo essa informação também, onde vai estar ali a lista de materiais utilizados. Inclusive, também tem uma surpresa que eu quero mostrar aí para vocês. Para quem ficar até o final do vídeo, vai ter uma surpresa aí bem legal dessa receita. Fiz aqui a minha troca de cor, né? Já fiz o arremate também. E agora aqui eu vou trabalhar uma carreira novamente de ponto sobre ponto. E agora usando aqui essa nova cor. Chegando aqui no final da minha carreira de ponto sobre ponto, tiro o meu marcador, faço um ponto baixo aqui no meu próximo ponto e volto o marcador. Aqui para esta carreira, a gente vai trabalhar fazendo 5 pontos baixos. Então, eu faço um, já tá aqui com o meu marcador, 2, 3, 4 e 5. E agora, eu vou fazer 2 aumentos na sequência. Então, aqui no meu próximo ponto, eu faço um aumento. E no meu ponto da frente, eu faço novamente outro aumento. E faço agora 5 pontos baixos, que é até o final da minha carreira. 2, 3, 4 e 5. E aqui a gente finalizou essa carreira com um total de 14 pontos baixos. Tiro o meu marcador, vou fazer aqui um ponto baixíssimo nessa peça para estar finalizando. Vou cortar o meu fio. E aqui a gente tá com uma perninha já pronta. Ela já tá finalizada e eu cortei do meu fio. A minha próxima peça que eu vou fazer vai ser igualzinha a essa mesma receita aqui que eu acabei de fazer com vocês, só que aí a gente não vai cortar ela do novelo. A gente vai continuar montando o corpinho. Então, a primeira peça a gente faz e corta, tira ela aqui para poder arrematar depois. E a minha segunda peça, a gente vai dar continuação na peça. Vou fazer aqui e já volto. Ó, fiz aqui a mesma receita que eu já vou mostrar pra vocês, mas antes ali já vou arrematar este fiozinho aqui que a gente cortou da primeira perninha. Jogo ele aqui passando por dentro dos pontos, pra ele não me atrapalhar ali na hora que a gente for fazer essa costura. Então, joga ele pra dentro, passa através de alguns pontos pra ele não escapar. E aqui, como eu falei, a gente faz a mesma receita igualzinha. E aqui eu não corto ele da minha agulha. Vou tirar o meu marcador aqui agora. E eu vou fazer aqui uma sequência de 2 correntinhas. Então, aqui em cima do meu último ponto, faço 2 correntinhas. E vou fazer a união aqui da minha outra perna, entrando aqui no meu ponto e fazendo um ponto baixo. E aqui eu já vou colocar o meu marcador. Como a gente tem 2 peças que tem 14 pontos em cada uma, e mais correntinhas aqui que a gente vai fazer carreira na frente e atrás dessa correntinha, a gente tem que ter aqui no total 32 pontos.
Como que a gente vai ter certeza disso? Contando, a partir aqui do marcador de onde a gente acabou de colocar o nosso primeiro ponto, eu vou ir contando ponto a ponto. Então, aqui o meu primeiro, vou fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui, a gente fez 14 pontos nessa primeira perna onde a gente tá trabalhando. Eu vou precisar fazer 2 pontos aqui em cima dessas correntinhas que a gente fez de união. Para fazer os pontos dessas correntinhas aqui, eu vou pegar a alça de cima de cada uma delas. Então, aqui, eu fiz o meu último ponto da minha base, eu já vou entrar aqui na alça de cima da correntinha. Esse primeiro ponto da correntinha, ele é um pouco mais chato da gente pegar, mas dá pra fazer, ó. Você vai aí com a ajuda do dedo, entra com a sua agulha aí na alça da correntinha, uma só, porque a outra a gente vai usar quando a gente terminar essa volta, que você já vai ver. Puxo aqui e faço o meu ponto número 15. A gente tava com 14, faço 15, entro na minha próxima correntinha. Faço o ponto 16, e agora eu volto aqui pra minha perninha, da minha outra perna. Aqui eu faço 17, deixa eu puxar fio aqui. Fizemos aqui o ponto 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aqui tem mais 2 alças de correntinha pra gente tá fazendo os nossos 2 últimos pontos aqui da carreira. Então, eu entro aqui na parte da frente agora da correntinha, faço o ponto 31 e na minha próxima alcinha, ponto 32. Então, aqui deu certinho os 32 pontos que a gente deu a volta nas 2 pernas, inclusive pegando as correntinhas que a gente fez aqui de união dessas perninhas. Se ficar furinho assim, não tem problema. Depois, no final, a gente vai acertar isso daqui, passando uma pequena costura. Isso faz parte também. Vou tirar aqui meu marcador, que a gente tá agora com 32 pontos contados certinhos aí. E se não bater o teu, às vezes você pode ter pulado, o importante é bater essa primeira carreira de ponto para poder facilitar ali e continuar o trabalho. Então, às vezes você pulou algum, volta para ver se você pegou todos os pontos certinhos, inclusive as correntinhas aqui da união. Feito aqui os 32 pontos dessa nossa primeira carreira, eu tirei meu marcador e já fiz um ponto baixo aqui para dar início à nossa próxima carreira. Aqui a gente vai começar essa carreira fazendo um aumento. Então, em cima desse ponto onde eu já dei início à minha carreira, vou fazer mais um ponto para poder formar o meu aumento. Vou trabalhar agora uma sequência de 5 pontos baixos, então, eu faço 1, 2, 3, 4 e 5. Vou fazer no meu próximo ponto um aumento. Então, eu faço aqui 2 pontos baixos juntos. Vou trabalhar agora uma sequência de 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fazer agora um aumento. Faço aqui um aumento. Trabalho 2 pontos baixos, pego aqui, faço 1 e 2, e vou fazer um aumento aqui na minha outra perninha. Faço agora aqui uma sequência de 5 pontos baixos, 2, 3, 4,
e 5 e vou fazer um aumento. E para finalizar, 6 pontos baixos, 2, 3, 4, 5 e 6. Faço um aumento e para encerrar a carreira, vou fazer mais 2 pontos baixos. 1 e 2. Finalizamos aqui esta carreira com um total de 38 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. Agora que a gente vai fazer uma sequência de 4 carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu vou apenas trabalhando aqui ponto sobre ponto por 4 carreiras. E a observação aqui que eu queria fazer sobre esse fio é que olha como é legal de a gente ver onde trabalha os pontos. Dá pra ver certinho a cabeça aqui das correntinhas na parte de cima dos pontos, onde a gente precisa fazer o ponto dessa próxima carreira. Então, eu acho esse fio muito legal de estar trabalhando para fazer amigurumi, muito melhor do que aquele fio pelúcia, que eu só tentei usar ele uma vez, para nunca mais na minha vida eu querer ter contato com aquele fio pelúcia. Ele é horrível da gente estar fazendo, não dá para enxergar os pontos, é ruim, fica rompendo o tempo todo. E esse fio chenille não, ó, ele deixa a peça com esse aspecto bem fofinho, ele desliza com facilidade na agulha. E é visível aqui os pontos do qual a gente tá precisando trabalhando, né? Pra gente enxergar os nossos pontos. Inclusive, né, essa receita, ela é feita pra fio chenille, mas como eu falei pra vocês, no final vai ter uma surpresa aí também, pra quem estiver acompanhando o vídeo até o final, vai ter uma surpresa que eu vou estar mostrando pra vocês também. Então, eu vou dar sequência aqui nas minhas carreiras, são 4 carreiras de ponto sobre ponto, que não vão ter aumentos e nem diminuições. Apenas ponto sobre ponto por 4 carreiras. Aqui eu já tô chegando ao final da minha última carreira de ponto sobre ponto. E lembrando também um outro detalhe, que usando esse fio e essa agulha de 4,5, a gente pode deixar a mão bem leve também. Não precisa ficar fazendo aqueles pontos extremamente apertados. Assim também vai dar uma impressão do teu trabalho ficar maior usando este fio. Então, aqui finalizei a minha última carreira de ponto sobre ponto, tiro o meu marcador, faço um ponto baixo aqui no meu próximo ponto e volto o marcador. Aqui nesta carreira, nós vamos trabalhar 17 pontos baixos e fazer uma diminuição. Então, eu vou ir contando aqui. Aqui 15, 16 e 17. E eu vou fazer uma diminuição. Entro aqui com a minha agulha, pego uma alça, entro no próximo ponto, pego a outra alça e faço a minha diminuição. E vou repetir novamente 17 pontos baixos e fazer uma diminuição aqui na carreira. Quinze, 16 e 17 e finalizo aqui fazendo uma diminuição da minha carreira. Finalizando aqui com um total de 36 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto o meu marcador. Nessa nossa próxima carreira, a gente vai trabalhar uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição. E eu vou repetir essa sequência por toda a minha volta. Sempre vou trabalhar 4 pontos baixos, 1, 2, 3 e 4, e faço uma diminuição. E vou repetir essa sequência por toda a minha volta. Chegando aqui no final da minha carreira, fazendo as repetições de 4 pontos baixos, finalizo a minha última diminuição. Aqui a gente encerrou com um total de 30 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o meu marcador. Nessa próxima carreira, a gente vai trabalhar fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição. Fiz aqui 3 pontos baixos, vou fazer uma diminuição. E eu vou repetir essa sequência por toda a minha volta. Fui fazendo minha sequência de 3 pontos baixos e aqui é a minha última diminuição desta carreira.
finalizamos aqui com um total de 24 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. Nós vamos repetir aqui a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição. E sim, é novamente fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição. Fiz aqui 4, agora eu faço uma diminuição. E vou repetir até o final da minha carreira. Tô chegando aqui ao final da minha carreira, faço a minha última diminuição. E aqui a gente tá encerrando com um total de 20 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo aqui no meu próximo ponto e volto o marcador. E o corpinho já tá se formando. Olha que coisa mais fofinha. Aqui a gente finalizou com 20 pontos baixos e eu vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Então, apenas uma carreira de 20 pontos baixos. Tô chegando aqui ao final da minha carreira de ponto sobre ponto, faço o meu último pontinho aqui e vou fazer aqui o meu próximo ponto. Tiro o marcador, faço um ponto baixo e volto o meu marcador. Mas antes de dar sequência aqui, eu já vou colocar o enchimento ali na parte das perninhas, porque a gente já tá quase longe daqui, né, para poder ficar mais fácil. Então, aqui, antes de dar sequência, coloca enchimento aqui na região da cintura da vaquinha para baixo. Não precisa colocar aqui na parte de cima por agora, não, porque a gente vai colocar depois, a gente não tá fechando aqui ainda. É só para facilitar aqui colocar na parte das pernas. Ó, eu comecei colocando aqui nos pezinhos. Vou colocar um pouco mais pra cima, só pra até a linha ali da cintura, mais ou menos. Vai colocando e ajeitando, que o mais importante do enchimento é colocar com paciência e ajeitar o trabalho para poder ficar aí bem estruturado e bonito. Como eu falei, eu não preciso colocar o enchimento aqui, não precisa completar essa região, nada. O importante é deixar bem certinho aqui essa região das perninhas, que depois vai ser mais difícil a gente acessar. E aqui o resto aqui depois do corpo a gente vai preencher mais pra frente. Então, aqui vou seguir com as minhas carreiras. Aqui, para essa próxima carreira, a gente já vai costurar os braços da nossa vaquinha. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer aqui um total de 5 pontos baixos. O meu primeiro ponto já está feito aqui com o meu marcador. Faço 2, 3, 4 e 5. E agora, eu vou pegar o meu bracinho, que a gente já deixou pronto, vou colocar ele aqui junto na lateral aqui do meu corpo, porque a gente vai fazer os próximos 3 pontos pegando o braço e pegando aqui a parte do corpo. Então, a gente vai entrar no braço e vai sair no corpo, fazendo essa costura de união. Então, eu vou trabalhar aqui 3 pontos baixos, costurando o braço e o corpo. Faço aqui 1, entro no meu próximo 2 e no meu próximo 3. Espera aí que tá me faltando fio aqui. Precisava de um robozinho que ficasse fazendo isso daqui, ó, pra mim, ó, puxando. Será que o pessoal já não inventou um robô que vai tirando fio ali pra gente? Porque é tão mais fácil, né? Finalizei aqui o meu terceiro ponto. Então, aqui a gente fez a união do braço no corpo. Vou trabalhar aqui agora fazendo 7 pontos baixos. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feito os 7 pontos baixos, vou fazer os pontos de união do meu segundo bracinho, que são novamente 3 pontos baixos.
posiciono ele aqui na lateral do corpo, bem próximo de onde a gente vai trabalhar, entra de um lado e sai do outro fazendo 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, eu faço 1, 2 e 3. Finalizamos aqui a costura, ó. Vai ficar um de cada lado bem certinho. E para encerrar aqui nossa carreira, a gente faz mais 2 pontos baixos na nossa base, 1 e 2. E aqui a gente finalizou ainda com os nossos 20 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo aqui no meu próximo ponto e volto o marcador. Então, aqui a gente já fez a costura dos nossos bracinhos e eles vão ficar assim, ó, bem certinhos, um na lateral do corpo. Pra gente fazer agora a nossa próxima carreira, a gente vai trabalhar fazendo um ponto baixo e um aumento. Eu vou repetir essa sequência por toda a minha volta. Então, eu faço aqui o meu aumento, o meu ponto baixo já estava feito, né, com o marcador, e vou ir trabalhando um ponto baixo, um aumento. E vou fazer isso por toda a minha volta. Aqui eu já vou fazer o último aumento desta carreira, e a gente tá finalizando aqui com um total de 30 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto, e volto aqui o meu marcador. Para essa nossa próxima carreira, a gente vai trabalhar fazendo 2 pontos baixos e um aumento. O meu primeiro ponto baixo, ele já está feito, vou entrar aqui no meu próximo, faço o meu segundo. E no meu ponto seguinte, faço um aumento. Então, aqui nessa carreira, a gente vai trabalhar toda a volta, fazendo sempre 2 pontos baixos e um aumento. Mas deixa eu já te adiantar aqui, que como a gente fez na carreira anterior vários aumentos também, né, que a gente trabalhou um ponto baixo e um aumento, pode ser que o teu ponto ele fique um pouquinho sumido aqui na parte de cima. Então, vai contando certinho para saber se você tá pegando todos os pontos e não tá pulando nenhum. Faz essa carreira com bastante cautela aí, para não errar a quantidade de pontos que a gente vai estar trabalhando. Então, aqui eu vou ir repetindo 2 pontos baixos e um aumento por toda a minha volta. Aqui eu vou fazer o meu último aumento da carreira. E a gente vai estar finalizando aqui com um total de 40 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo aqui no meu próximo ponto e volto o marcador. Nós vamos trabalhar aqui agora fazendo 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, apenas 2 carreiras de 40 pontos baixos. Tô chegando aqui no final dessa minha última carreira de ponto sobre ponto. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o meu marcador. Aqui para nossa próxima carreira, eu vou iniciar fazendo 18 pontos baixos. Sempre conta o que tá com o marcador. Então, aqui eu faço 2. Aqui 16, 17 e 18. E eu vou fazer uma diminuição após esses pontos. E eu vou fazer agora, novamente, uma sequência de 18 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu vou seguir fazendo os pontos, para depois finalizar a carreira fazendo a última diminuição. Tô fazendo aqui os meus pontos, a gente tinha que trabalhar aqui novamente mais 18 pontos baixos e finalizar fazendo uma diminuição aqui nos nossos últimos pontos desta carreira. A gente fez aqui 2 diminuições, então, a gente finalizou com um total de 38 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo aqui no meu próximo ponto e volto o marcador. Agora, a gente vai fazer 17 pontos baixos e uma diminuição. E repetir também 2 vezes aqui durante esta carreira. Fiz aqui 17 pontos novamente e finalizo aqui com uma diminuição nesta nossa carreira. Finalizando aqui com um total de 36 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo aqui no meu próximo ponto e volto o meu marcador. Vou aproveitar para colocar enchimento aqui na região do corpo, né, que tá meio vazio, a gente só colocou nas perninhas aqui,
Então, agora eu vou aproveitar e colocar enchimento aqui, dando estrutura total aqui pro meu corpo. Aqui eu fui colocando nessa região do corpo, vê que ela tem o corpinho assim um pouquinho pro lado, né? Acho que dá pra vocês ver aí quando estiver fazendo. Então, a gente coloca o enchimento aqui jogando pro lado também, e não precisa colocar tanto nessa parte aqui pra ela ficar barriguda. Então, aqui, ó, a gente só vai dar estrutura no formato que já é o corpo dela mesmo. Vai ajeitando aí o enchimento e deixa ela bem fofinha. Aqui já preenchi toda essa parte do corpo, depois a gente vai preencher a parte de cima aqui, que é a parte da cabeça. Mas enquanto isso, agora a gente vai dar sequência aqui nas nossas diminuições. Nessa nossa próxima carreira, a gente vai trabalhar fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição. E eu vou repetir essa sequência por toda a minha volta. Chegando aqui no final da minha carreira, faço a minha última diminuição. E aqui a gente finalizou com um total de 30 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo aqui no meu próximo ponto e volto o marcador. Aqui nesta carreira, nós vamos trabalhar fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição. E vou repetir essa sequência até o final da minha carreira. 3 pontos baixos, uma diminuição. Tô chegando aqui no final da minha carreira, faço a minha última diminuição aqui. E estaremos finalizando esta carreira com um total de 24 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto o marcador. E antes de dar sequência aqui, eu vou fazer o focinho dela aqui para poder colocar os olhos. Eu prefiro fazer o focinho primeiro antes de colocar o olho, porque daí dá para eu medir exatamente onde eu vou querer costurar e onde eu vou querer posicionar os olhinhos. Mas também é opcional. Se você já quiser colocar direto os olhinhos aí, vê onde você vai querer colocar, mas eu prefiro fazer o focinho aqui dela. Com a cor que eu escolhi aqui para fazer o focinho, eu vou dar uma laçadinha inicial aqui do meu trabalho. E eu vou subir aqui agora fazendo 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nessas alças de correntinhas, eu vou pular esse aqui que tá na minha agulha e vou voltar fazendo 4 pontos baixos, pegando apenas uma alça. Então, eu venho 1, 2, 3 e 4. Aqui vai ter sobrado uma correntinha, que é a primeira correntinha que a gente fez. Dentro aqui deste último ponto, a gente vai trabalhar fazendo 3 pontos baixos juntos. Então, eu entro aqui e faço 1, no mesmo espacinho, faço 2 e 3. Esse fio aqui eu vou deixar ele pra trás, pra eu já arrematar aqui na volta da minha lateral. Então, a gente fez 3 pontos baixos juntos ali na nossa primeira correntinha, né? Vou voltar agora aqui na minha lateral de correntinhas e vou trabalhar aqui fazendo 3 pontos baixos. Então, eu pego aqui a alça da minha correntinha, faço 1, 2 e 3. E agora aqui, ó, nessa minha última alça de correntinha, eu vou trabalhar fazendo um aumento, que são 2 pontos baixos juntos aqui na mesma alcinha. Então, eu faço aqui 1 e 2. Aqui, a gente vai estar finalizando com um total de 12 pontos baixos. Então, aqui, você pode até contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, aqui onde a gente tá com o nosso fio. Então, agora, eu vou fazer 12 pontos baixos. Então, eu entro aqui pegando direto aqui de onde a gente finalizou, já vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, deixa eu pegar fio. Aqui 7, 8,
9, 10, 11 e 12. Então, aqui a gente vê que ele formou essa pecinha aqui, né? Que é como se fosse aquele nariz mesmo de vaquinha. Vou finalizar com um baixíssimo. Vou deixar um pedaço de um fio grande aí para eu poder estar usando ele na costura. Eu gosto de deixar aí uns 30, 40 centímetros, porque eu não gosto que falte na costura. É mais fácil sobrar do que faltar, porque quando falta, aí é mais difícil da gente fazer a costura. E aqui cortei o meu fio, deixo o início aqui do meu fio para dentro. Não vou cortar ele, posso deixar ele aqui depois na parte de dentro. E com o nariz pronto, a gente consegue ter uma ideia de onde você vai posicionar o seu nariz e, consequentemente, você já posiciona os olhos também aqui na parte de cima do nosso rostinho. Os olhos vão ficar posicionados mais ou menos aqui entre as carreiras 22 e 23. Então, aqui, só pra gente ter uma ideia, ó, você pode colocar aí o seu focinho na frente, só pra saber certinho onde você vai colocar os olhos. Ver se estão retos, ver se estão tortos. Coloque assim na mesma reta, né, das carreiras ali. Coloca o focinho aqui só pra saber se tá numa posição legal. Ah, ficou numa posição legal? É isso então. A gente já vai poder colocar a trava de segurança e finalizar o fechamento aqui da nossa cabeça. No caso aqui, ó, eu estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de separação. 6 pontos contados, né? Sem contar o que eles estão em cima aqui. Então, é 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. Sem contar o olho, o ponto que ele tá em cima, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de separação aqui entre um olho e o outro. Posicionei o focinho aqui, é isso que eu quero. Venho e coloco a trava. Esses olhos que eu tô usando aqui, eles eram de outra cor. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Eles eram esses olhos marrom assim, ó. Castanho, marrom, né? Não sei. Só que daí eu até mostrei, tem uns shorts aqui no meu canal, que eu mostrei pintando ele pra ele poder se tornar uns olhos pretinhos assim, porque eu queria usar o preto e eu não tinha dessa numeração, que inclusive é o olho número 13. Mas a lista de materiais eu vou deixar na descrição do vídeo, você não precisa ficar aí perdido pra querer saber o material. Posicionei aqui os olhos, vou pegar e colocar a trava de segurança. Eu acho que meu olho tá muito longe. Não gosto de olhos tão longe, deixa eu ver. Gente, eu mudo o tempo todo, tá? Não fica aí se apegando muito ao que eu faço, não. Faz aí mais da sua preferência, porque cada olho eu coloco num lugar. Cada dia eu tô com um humor diferente pra querer posicionar as coisas aqui. Então, eu só deixo aí como sugestão pra vocês. Vou colocar aqui as minhas travinhas. Nem precisei usar. Ah, eu vou precisar usar sim. Esse aplicador, que ele ajuda demais aí. Coloquei aqui. O focinho a gente vai costurar só depois, eu deixei ele pronto só pra poder olhar ali no rosto dela, né? No caso aqui, essa vaquinha cor de rosa. E aqui a gente vai seguir com o fechamento da nossa peça. Vou fazer mais uma carreira pra depois colocar o enchimento. Então, aqui nessa carreira eu vou trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição. E eu vou repetir essa sequência por toda a minha volta. Tô chegando aqui, vou fazer a minha última diminuição desta carreira, finalizando aqui com 18 pontos baixos. Faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o meu marcador. Agora, eu vou colocar o enchimento. Então, aqui a gente vai preencher todo este vazio que há dentro da nossa vaquinha. Coloquei aqui todo o enchimento, ajeita certinho aí pra poder ficar com a cabeça num formato certo, né, pra não ficar torto. E aqui a gente vai seguir com as diminuições. Agora, a gente só vai tomar cuidado pra não ficar puxando o enchimento pra fora, então eu vou sempre apoiar aqui com a minha mão na parte interna do trabalho
E a gente vai trabalhar essa carreira fazendo um ponto baixo e uma diminuição. E eu vou repetir essa mesma sequência por toda a minha carreira. Vou fazer aqui a minha última diminuição desta carreira. E aqui a gente tá finalizando com um total de 12 pontos baixos. Tiro o meu marcador, eu não vou mais precisar usar ele, porque aqui eu vou fazer apenas uma sequência de 6 diminuições. Então, eu vou ir contando de cabeça, eu não vou nem devolver ali o meu marcador, que eu sei aqui que eu vou precisar fazer apenas 6 diminuições para tá fechando aqui a parte de cima da nossa vaquinha. Aqui eu vou fazer a minha última diminuição, então, aqui a gente trabalhou um total de 6 diminuições. Vou cortar o meu fio aqui e vou deixar um pedacinho para poder fazer o arremate final, fazendo o anel mágico invertido. Então, aqui a gente ainda tem, ó, um buraquinho. Deixa eu dobrar ele aqui para tá mostrando para vocês. Ainda tem esse buraquinho que a gente vai solucionar agora. Vou passar o meu fio numa agulha de tapeceiro. Eu uso uma agulha que é um pouquinho maior do que as que eu costumo usar no amigurumi tradicional, né? No fio amigurumi tradicional. E aqui a gente vai fazer, oh meu Deus, o anel mágico invertido. Aí. Aqui agora a gente vai passar pegando as 6 alças que sobraram aqui para tá fechando este buraquinho. Deixa eu ver se tá olhando aí pela câmera. Então, eu vou passar em um, passo pegando apenas a alça de fora aqui. 2, 3, 4, 5 e 6. É aquele fechamento tradicional aí que a gente já faz no dia a dia. Jogo o meu fio para algum lugar e puxo fechando aquele espacinho que tem aqui. Aqui ficou um pedacinho de fio. Aqui eu vou deixar esse pedaço para arrematar ele daqui a pouquinho com alguma outra pontinha aí das costuras. E a gente já tá aqui com o corpinho dele todo fechado e já finalizado. Agora, a gente vai fazer as orelhas, o chifre e o focinho, que a gente já tem pronto, eu já mostrei, né, fazendo antes. A gente vai depois costurar aqui tudo junto. Vamos começar agora fazendo as orelhas. Para fazer a orelha, eu vou trabalhar fazendo o anel mágico e vou trabalhar 6 pontos baixos aqui dentro. Torne-se membro do canal a partir de R$ 4,99. Tenha benefícios exclusivos e ajude o canal a se manter ativo. Mais informações na descrição. Fiz os 6 pontos baixos, vou fechar o meu anel mágico puxando o fio inicial. Faço a união com um ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto. E agora aqui eu vou trabalhar 6 aumentos. Então, em cada ponto de base aqui, eu vou trabalhar fazendo 2 pontos juntos. E vou repetir essa sequência 6 vezes. Aqui 3, 4, 5 e 6. Faço aqui meu último aumento. Vou ajeitar meu trabalho para ele não ficar do avesso, ó, para poder ficar na posição correta. E agora aqui a gente vai fazer apenas 12 pontos baixos, então apenas ponto sobre ponto. Se quiser colocar marcador, faz um pontinho aqui e coloca marcador. Eu costumo não colocar porque é rapidinho de ir contando mesmo de cabeça. Então, faço aqui uma carreira de ponto sobre ponto. Cheguei aqui no final, tiro o marcador, posso fazer um ponto baixíssimo para poder finalizar esse fio aqui. E vou deixar um pedaço longo aí também para tá fazendo a costura. Esse fio aqui a gente pode arrematar ele já. Esse fiozinho aqui da parte de dentro do anel mágico, passa ele aí por alguns pontinhos para poder cortar as sobras, que a gente daqui a pouco vai fazer já a costura na cabeça. Ó, não cortei o fio. Aqui, ó, pode cortar o fio, tira o fio do seu novelo. E a gente vai precisar de 2 peças iguais a essa daqui, pra gente tá fazendo as orelhinhas dela. Agora, nós vamos fazer o chifre. Começo fazendo o anel mágico e vou trabalhar aqui dentro os 6 pontos baixos.
Fiz os 6 pontos baixos, fecho o anel mágico, faço a união com um ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto. Aqui a gente tem 6 pontos para estar trabalhando. E eu vou trabalhar 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, aqui eu vou precisar fazer uma sequência de 12 pontos seguidos, porque fazendo esses 12 pontos seguidos já são equivalentes a 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu vou ir fazendo e vou ir contando. 1, 2... Aqui 11 e 12. Fiz aqui, então, 2 carreiras, né, de 6 pontos baixos ou uma sequência aí de 12 pontos para poder facilitar aí na hora de fazer essa parte. Finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Vou voltar aqui essa pontinha do fio que eu joguei ela ali pro outro lado, só para não estar me atrapalhando aqui na parte de cima. Volto ela aqui para dentro e deixo ela bem escondidinha na parte interna aqui desse chifrinho. Vou cortar um pedaço de fio, deixando um pedaço para costura. Ajeita aí o seu trabalho. E também vamos precisar de 2 peças iguais a essa daqui, para fazer o parzinho de chifres. Agora que a gente já tem tudo pronto, né? Tudo já para estar finalizando a peça aqui, eu vou começar fazendo as costuras. Então, eu vou começar costurando aqui o focinho. Passo aí o meu fio na agulha. Posiciono ele aí onde eu já tinha visto que eu queria estar colocando ele quando eu fui colocar os olhinhos. E vou começar a costurar pegando um ponto aqui da minha vaquinha, né, da base dela. E passo e pego um ponto aqui do meu focinho. Deixa ele posicionado no lugar correto aí, para não ter problema. E vai passando a sua costura. No finalzinho aqui, eu vou colocar só um tiquinho de enchimento, mas não é muito, não. Vou deixar para colocar ali no final, para facilitar aqui na hora da costura. Costurei ali a parte de cima, vou continuar dando a volta aqui e vou colocar enchimento. Tô chegando aqui no final, tenho só mais um buraquinho, vou colocar um tiquinho de enchimento, não é quase nada, mas só para dar uma preenchida aqui nele. E aqui eu vou finalizar a minha costura. Finalizando sua costura, você passa aí o seu fio por dentro da peça. No caso aqui, eu vou aproximar de onde eu tenho aquele outro fio, para estar arrematando os dois juntos. Então, aqui agora falta a gente costurar as orelhas e o chifre. Mas antes, eu já quero mostrar para vocês quanto de fio, né? Qual foi o peso de fio que a gente usou para estar produzindo aqui a nossa vaquinha, que eu fiquei de passar essa informação para vocês no final do vídeo, mas muita gente não fica até o final do vídeo, então vou passar essa informação agora e já vou mostrar também a surpresa para quem ficou acompanhando o vídeo até aqui. Então, aqui, para falar para vocês o quanto eu usei, eu pesei o meu novelo. E dessa cor aqui, que foi a cor que a gente mais usa no corpo, né, que pega a cabeça e o corpinho, eu usei um total de 44 gramas. Para usar o fio aqui destes detalhes que eu fiz com outra cor, foram mais 15 gramas. Então, foi 44 gramas desse fio que eu uso mais cores, né, que usa no corpo, e mais 15 gramas desse outro fio que eu fiz os detalhes. Isso quer dizer que a cada 100 gramas, que no caso aqui, cada pacotinho desse daqui tem 100 gramas, eu consigo produzir ali pelo menos 2 vaquinhas e vai me sobrar um pouco de fio também. Então, eu quis só passar essa informação para vocês, porque tem gente que fica, né, nessa curiosidade de quanto que usou do fio chenille. Então, aqui foi no total 44 dessa cor aqui, que é a que a gente mais usa, e depois mais 15 gramas dessa outra cor que a gente usa nos detalhes. E agora, a surpresa que eu tenho para mostrar para vocês. E olha esta mini da mini vaquinha. Olha que coisa mais fofa. Essa vaquinha eu fiz usando exatamente a mesma receita, corpo, cabeça, chifre, bracinhos, a mesma receita que a gente acabou de fazer com o fio chenille, que é desse tamanho aqui.
usando o amigurumi tradicional. Olha a diferença de tamanho, nem cabe aí no vídeo para estar mostrando para vocês ela de corpo inteiro. Essa daqui, o único detalhe que eu tenho foi o tamanho da bolsinha, que eu fiz uma outra adaptação. E para quem quiser comprar o e-book, vai ter adaptação também lá na receita para você estar fazendo a bolsinha para o tamanho desta mini vaquinha. Mas o corpo dela, tudo o resto aqui, foi usando a mesma receita dessa gigante vaquinha aqui que a gente está fazendo agora com o fio chenille. Então, com a mesma receita, dá pra gente fazer 2 tamanhos de amigurumi apenas aí trocando o fio, que é uma das partes mais importantes que eu sempre falo pra vocês. Tem gente que me pergunta, posso fazer com fio tal? Posso mudar o fio? Pode, mas cada fio traz um resultado diferente de acordo aí com a receita que você tá usando e que você tá fazendo. E eu fiz essa vaquinha exatamente para estar mostrando aí para vocês essa diferença de como é usar o fio chenille e o fio amigurumi tradicional. E para quem comprar o e-book, vai ter a adaptação que eu fiz aqui dessa vaquinha. Também vai ter o tamanho do olho que eu usei, que é diferente, né? Obviamente, nem cabe esse olho aqui. Ou a adaptação dessa bolsinha, mas a receita em si, ela é a mesma. E aí você pode fazer aí com o fio que você preferir. Quis mostrar aqui para vocês, eu acho legal ver essas diferenças. Inclusive, eu já mostrei uma capivara também que eu fiz. Eu acho legal mostrar aí para vocês como que fica diferente usando o fio chenille e usando o fio amigurumi tradicional. E agora a gente vai continuar fazendo a costura da nossa vaquinha. Vou pegar agora aqui para fazer a costura das orelhas dela. Pego aqui a orelha, vou passar a minha agulha aqui nessa pontinha 2 vezes para poder ficar fechado aqui esse cantinho da orelha dela. Quero que ele fique assim, ó, uma partezinha fechada. Feito isso, a gente já vem aqui e costura na lateral, pode usar aí o braço como medida da lateral, e a altura vai ser a mesma altura que você posicionou os olhos da vaquinha. Coloca aqui do lado e faz a costura de união. Aqui a gente vai costurar aquela parte onde a gente passou a agulha, né, fazendo uma pequena costura, e deixar essa outra parte ali aberto, né? Às vezes o fio escapa porque eu não seguro ele na agulha. Aí tem que passar de novo. Aqui é só dar alguns pontinhos de união e já vai estar costurado. Costurou uma orelha aqui, vem e costura na mesma reta do outro lado também. Posiciona aqui e faça a costura. E agora, com as costuras das orelhas finalizadas, a gente vem com o chifre e posiciona também ali no topinho da cabeça. Como a gente já tá com as orelhas colocadas, só posiciona ele aqui, ó, bem ao ladinho dela, e já vem aqui e faz a costura também. E você que tá usando o fio pela primeira vez, você vai perceber que até para fazer a costura com ele é mais legal. É mais fácil de estar fazendo a costura do que com aqueles fios tradicionais de amigurumi. Ele não fica marcando muito e é mais fácil, eu não sei explicar, mas eu acho mais legal de fazer costura com ele. Finalizada aqui a costura, coloco ela bem logo próximo ali da orelhinha, ó. Costura um lado e vem do outro lado e faz a mesma coisa e costura aqui. Finaliza a costura das orelhas e arremata aí as pontinhas do seu fio. Para fazer o rabo da vaquinha é super simples, a gente vai subir aqui 6 correntinhas. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feito isso, eu vou voltar aqui a partir da minha segunda correntinha, trabalhando pontos baixos. E aqui a gente vai fazer um total de 5 pontos baixos. Fiz 1, fiz 2. Aqui 4. E no meu último ponto aqui, faço o meu 5º ponto baixo. A gente vai ficar aqui com este rabinho. Vou cortar meu fio deixando um pedaço para fazer a costura deste pedacinho de rabo. Aqui a gente pode dar um nó para poder fazer só o acabamento nessa parte de cima aqui dele. E para fazer aquele cabelinho que fica aqui na ponta do rabo, a gente pega uns 3 pedacinhos da cor aí que você quiser. Corto aqui um tamanho, faço mais 3 iguais.
Aqui na ponta do rabo, a gente vai entrar com a agulha e vai puxar estes 3 fios, centraliza eles todos no meio, assim, certinho, e puxa os fios aqui pra dentro do rabo. E aqui a gente vai dar um nó, passando todos aqui no centro do espaço que a gente puxou, você vai puxar dando um nó, igual a gente faz aí com outros tipos de fio, só para poder ficar preso. E aí, aqui a gente ajusta o tamanho do cabelinho. Super simples, é opcional também, tem gente que não vai querer colocar, mas para quem quiser, é só isso daqui, a gente já vai ter o rabinho pronto. E aqui, para costurar, a gente vai pegar a parte de trás do corpinho, posiciona aqui bem centralizado, né, no corpo, na parte de trás. Vou passar esse fio aqui só para deixar esse pedacinho para fazer o arremate. Com o fio maior, a gente vem aqui e dá um ponto, costurando, pegando a parte do corpo e o rabo. Volta aqui por dentro do rabinho. Entra aqui no rabinho, passa no corpo e já pode arrematar esse fio. Aqui é só um nó de união que a gente vai fazer para poder fixar ele aqui no corpinho. Arrematei aí as pontinhas do meu fio e estou com o rabinho dela aqui costurado. Aqui agora a gente já finalizou as costuras e eu vou fazer apenas uns detalhes que eu gosto de fazer, que é fazer um risquinho aqui em cima do olho e também o detalhezinho aqui do nariz, que é completamente opcional. Tem gente que não gosta, mas eu achei que ficou bem bonitinho, então eu vou fazer. Vou usar um fio fininho aqui que eu uso, que é desse fio rubi, se eu não tiver enganado o nome. Eu vou deixar a lista de materiais no final do vídeo certinho. Eu uso ele para fazer esses pequenos detalhes e uma agulha um pouco mais comprida e com a ponta fina para eu poder entrar aqui. Eu jogo essa pontinha do fio de onde eu tô começando a fazer, bem aqui perto do olho da vaquinha, né, do olho que a gente colocou, e vou jogar aqui pra cima. Puxo ele aqui pelo lado de cima, dou um espacinho aqui do olho e vou jogar essa outra ponta. Eu já deixei cortado as pontas dos meus fios para poder fazer este risquinho. Venho aqui por cima, dou um espaço ali só para fazer um delineado e puxo o fio. Ele vai ficar assim, meio que por cima aqui dos olhos. Depois, com um pouquinho de cola, a gente joga aqui pra cima e faz só esse detalhe de delineado. É tipo um delineado, né? Sobrancelha, um cílio, sei lá. E aqui é a mesma coisa. Jogo uma pontinha aqui bem próximo do olho. Às vezes não entra no local que eu quero, eu tiro e faço de novo. E com a outra ponta, eu dou um espaço ali do olho. Vamos ver se aqui vai dar. Deu, ficou da mesma medida ali dos dois olhos, pra mim tá ok. O que que a gente vai fazer agora? Arrematar essas sobrinhas de fio. Jogo aqui pra cima só pra poder ficar na posição correta. E dou uns nozinhos e arremato essas sobrinhas de fio. É um detalhezinho bem básico que fica aí no olhinho e é opcional, né? Como eu falei. E agora, pra fazer a costura aqui do nariz, é a mesma coisa. A gente vai pegar um fiozinho preto. No caso, vai depender também da cor que você estiver usando. Às vezes, você vai fazer o focinho preto, aí você pode passar um risquinho branco, se você preferir. Ah, no caso, eu não usei esse fio fino, não. Eu usei o fio amigurumi tradicional, que ele é um pouquinho mais grosso para poder ficar à mostra o detalhe. Então, aqui eu pego o meu fio que ele é um pouquinho mais grosso, né? Do que aquele que eu usei nos olhos. E vou fazer um risquinho aqui dos narizes do nariz dela, né? Um risquinho aqui do lado.
um risquinho de cada lado aí, que a gente faz, já dá um detalhe especial. E vou arrematar essas sobrinhas de fio. E agora só tá faltando fazer a bolsinha, que deixa ela toda charmosa aí. Para fazer a bolsa, eu vou usar esse verde bem neon para dar um contraste ali com o rosa choque que eu tô usando. E aqui eu vou usar o fio amigurumi tradicional para estar fazendo a bolsinha e agulha 2,5 milímetros. Faço o meu anel mágico e vou trabalhar aqui dentro 6 pontos baixos. Feito 6 pontos baixos, fecho o meu anel mágico, faço a união aqui com um ponto baixíssimo no meu primeiro ponto. Para minha segunda carreira, eu vou trabalhar fazendo 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, eu trabalho fazendo 2 pontos juntos. E para você que ama a praticidade e não quer ficar pausando o vídeo para escrever a receita passo a passo no papel, agora eu tenho a solução. Compre agora o e-book, que nele tem a receita escrita passo a passo completo e facilite a sua vida. O link de venda eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Vou fazer aqui o meu último aumento. E aqui a gente tá finalizando com um total de 12 pontos baixos. Faço um ponto baixo no meu próximo ponto e coloco aqui o marcador. Aqui, para essa próxima carreira, eu vou trabalhar fazendo um ponto baixo e um aumento. Eu vou repetir essa sequência por toda a minha volta. Um ponto baixo, um aumento. Vou fazer minha última sequência de um ponto baixo e um aumento, finalizando aqui com um total de 18 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. Aqui agora eu vou trabalhar fazendo 2 pontos baixos e um aumento. Eu vou repetir essa sequência até o final da minha carreira. Tô fazendo aqui minha última sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Aqui nós finalizamos com 24 pontos baixos. Tiro o meu marcador, vou cortar o meu fio aqui, deixar só um pedacinho para arrematar, que a gente vai precisar de 2 peças iguais a essa daqui que a gente acabou de fazer. Uma eu corto aqui do meu fio para poder fazer a minha segunda peça, e a minha segunda peça eu não corto do meu fio, que daí a gente vai montar a nossa bolsinha. Vou só fazer o arremate aqui do fio, ó, pulo um ponto, jogo ele de trás para frente e volto aqui dentro de onde eu acabei de cortar o fio, para estar finalizando essa minha parte da bolsa. Vou fazer mais uma parte dessa daqui igualzinha, seguindo a mesma receita, e volto aqui com vocês. Tô finalizando aqui a minha segunda peça, que a gente tá fazendo aqui da bolsa. Faço o meu último aumento aqui, posso tirar o marcador. Agora, nós vamos fazer a união dessas 2 peças. Para fazer isso, eu vou colocar avesso com avesso, coloco aqui uma do lado da outra. E aqui, para fazer a união, eu vou trabalhar fazendo um ponto baixíssimo e uma corrente. Então, aqui eu já vou entrar direto no meu próximo ponto, entro de um lado, saio do outro, então, eu vou ficar aqui com 2 pontos na minha agulha, um de cada lado aqui da bolsa, faço um ponto baixíssimo e faço uma correntinha. Entro no meu próximo ponto. Vou fazer um ponto baixíssimo e faço uma correntinha. E vai ser assim que a gente vai fazer a união, pegando ponto a ponto e fazendo sempre uma correntinha. A gente faz o ponto baixíssimo, opa, escapuliu. Faz o ponto baixíssimo, pegando os 2 lados aqui da bolsa e faz uma correntinha. Eu vou fazer isso caminhando até chegar aqui próximo de onde eu iniciei. Praticamente um de cada lado. Aqui é onde eu comecei, eu vou chegar até próximo daqui. Eu não tô contando não, porque é só uma bolsinha de decoração mesmo. Então, aqui a gente vai só caminhando fazendo. A hora que chegar ali, a gente já vai fazer a alça também. Cheguei até aqui o outro lado, então, aqui, ó, pra vocês verem, tem só um buraquinho. Aqui foi onde eu comecei e eu fui trabalhando até chegar aqui deste lado. Vou subir aqui agora correntinhas para poder dar a volta ali na nossa vaquinha.
A quantidade de correntinhas vai ser ali equivalente ao que você vai precisar. Só que também vai depender do tamanho da sua vaquinha. Então, aqui eu vou ir fazendo e vou ir medindo para ver se dá a volta nela. E falo para vocês quanto que ficou aproximadamente aqui em centímetros para dar certo ali dar a volta na vaquinha. Eu vou ir fazendo aqui e vou mostrando para vocês. Ó, fiz aqui uma quantidade de correntinhas. Vou pegar a minha vaquinha aqui para poder medir se é a quantidade suficiente aqui para poder ficar a bolsa ao redor dela. Então, eu vou segurar aqui na frente, passo por cima aqui do braço e volto com a minha correntinha até aqui para ver se ela vai alcançar a bolsa, ó. Ela alcançou a bolsa, se quiser um pouquinho mais comprida, porque aqui ela vai ficar um pouquinho mais para cima, aí faz mais um pouquinho de correntinha. Eu vou fazer mais umas 3, 4 correntinhas aqui, que já é o suficiente. Não preciso mais que isso. Deixa eu medir em centímetros para falar para vocês. Tá dando 22 centímetros, que dá para colocar e tirar a bolsa ali da vaquinha. Vou continuar aqui agora. Deixa ela aqui de ladinho. Vou continuar aqui agora, finalizando essas alças, que é fazendo um ponto baixíssimo agora aqui do outro lado. A gente tá subindo, né, com as correntinhas aqui, agora eu finalizo ela aqui deste lado também. Faço só um ponto baixíssimo, pegando aqui os 2 pontos da minha base. E aqui pode cortar o fio e arrematar. Aqui eu vou arrematar esse pedaço de fio com o fio do meu anel mágico que tá guardadinho aqui dentro, ó. Eu deixei ele exatamente aqui para poder arrematar essas sobrinhas de fio e deixar os dois amarrados juntos. Jogo lá pra dentro. E aqui eu vou arrematar essas 2 pontinhas de fio, guardando elas aqui dentro da bolsa. A bolsinha tá finalizada, e aqui para fazer um detalhe, para ficar aqui na frente, eu fiz um pequeno lacinho, só para dar mais um charme aí na nossa bolsa, no nosso acessório, que é bem simples de fazer. Vou usar um rosa choque para dar contraste ali com o que a gente tá fazendo. Vou fazer aqui o anel mágico, dentro dele eu vou subir 3 correntinhas, então eu já fiz 1, 2 e 3. Vou trabalhar agora fazendo 2 pontos altos dentro do meu anel mágico. Dou uma laçada, faço 1 e dou uma laçada, faço 2. Faço mais 3 correntinhas e finalizo um ponto baixíssimo dentro aqui do meu anel mágico. Esse daqui é um lado do lacinho. A gente vai fazer a mesma coisa agora. Subo 3 correntinhas, faço 2 pontos altos aqui, tudo ainda dentro do anel mágico. Um ponto alto, 2 pontos altos. Espera aí que minha linha deu nó. E para finalizar o laço, 3 correntinhas e um ponto baixíssimo aqui dentro do anel mágico. Corto o fio, não preciso deixar nenhum pedaço muito longo, só um pedacinho ali para dar o acabamento. O fio do anel mágico a gente puxa para tá fechando ele, ó, e aí sim vai formar o nosso laço. Esse fio que a gente acabou de cortar, dou algumas voltas aqui no centro do laço para poder fazer aquela decoração, né, tradicional de lacinhos. E arremato os dois aqui na parte de trás. Essa parte aqui ela vai ser colada, então, só dá uns nozinhos aí para deixar esses fios bem presos. Corto o excesso que ele vai ser colado. Pega a sua colinha bacana, qualquer cola aí, cola de silicone, cola quente, cola que você prefere usar. E centraliza aí o seu laço na bolsa. Olha que contraste bonito que fica, né? Um verde neon com um rosa choque. Gostei bastante. E agora aqui, tirei até um pouco o zoom aí da câmera para tá colocando a nossa bolsinha. Eu coloco ela por baixo, que eu acho que fica mais fácil.
Então, passa aí pelo corpinho da vaquinha. Opa, peraí que eu tô colocando errado, né? Tô colocando a bolsa, vai ficar do avesso, ó. Você tem que colocar com o lacinho pra cima, assim, ó. Coloca desse jeito aqui. Aí, a gente passa a alça da bolsa por dentro aqui do bracinho. E ela já vai estar aí com a sua bolsa toda chique. Chicosa demais, muito linda, muito fofa. E é uma delícia de estar fazendo essa peça aqui. Faz super rapidinho, dá pra fazer com várias variações de cores aí. No caso, eu já tenho 3 modelos diferentes que eu já mostrei aí pra vocês. E eu acho ela muito fofa, além de que dá também pra fazer com o fio amigurumi. Ó, agora acho que dá pra vocês terem noção da diferença de tamanho de uma pra outra, ó. Eu não sei se dá pra ter essa percepção por vídeo, mas tá muito grande. Essa daqui, ela tá bem pequenininha. Só de ter trocado o fio, ó, ela fica menor do que a palma da minha mão. E essa daqui, ó, gigante, grandona, linda e fofa. E pra quem comprar o e-book, né, lembrando que lá vai ter os detalhes dos ajustes que eu fiz aqui pra tá fazendo essa vaquinha, que é o tamanho do olho, a bolsinha também, mas a receita em si do corpo e os detalhes dela é exatamente essa mesma receita aqui que a gente fez, essa vaca gigante de fio amigurumi chenille. E eu também já fiz, ó, esta abelhinha super fofa também, que eu posso gravar um vídeo aí pra vocês, se vocês quiserem, comenta a abelha aí, que eu posso também trazer esse tutorial aqui, ó, que é muito fofo, ela fica muito linda e também é uma peça muito rápida aí pra você tá fazendo e também usar o seu amigurumi chenille. Confere aqui, se você já é inscrito no canal, deixa seu like no vídeo que você me ajuda muito, assim o YouTube entende que é um vídeo de boa qualidade para poder distribuir para mais pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau!